O conjunto destas três leis basta, pois, para que o problema geral da mecânica possa ser abordado dedutivamente, reduzindo gradualmente os casos mais complicados aos mais simples, por meio de artifícios matemáticos, cuja instituição especial torna-se muitas vezes difícil. Estas leis gerais servem para explicar uma multidão de fenômenos diários, no meio dos quais vivemos sem os compreender e até sem os perceber. Elas são eminentemente próprias para nos fazer sentir em que consiste o verdadeiro gênio científico. Enfim, cada uma delas pode ser considerada, em última análise, como um caso particular de uma lei maior, regendo fenômenos materiais, como sociais e morais, ou, em outras palavras, uma lei de filosofia primeira. Esse cotejo filosófico caracteriza a importância enciclopédica, peculiar ao limite extremo do domínio matemático. Embora a abstração e a novidade destas considerações possam impedir que se as apanhe de pronto, uma suficiente reflexão posterior permitirá apreciá-las sem maiores dificuldades. No ínterim, a plena instituição filosófica do estudo da ordem material nos leva a decompor a segunda ciência cosmológica, que chamamos coletivamente de física, em três grandes ciências verdadeiramente distintas. Tais são, na ordem ascendente, que se nos irá tornando familiar, primeiro a astronomia, depois a física, propriamente dita, que conserva um nome comum, e, enfim, a química, como nos indica acessoriamente o nosso quadro. Assim, a hierarquia teórica deve finalmente nos oferecer 7 degraus enciclopédicos, em vez dos 5 de que já tratamos. Passa-se de um modo ao outro pelo simples desenvolvimento, segundo o grau primitivo, como puxar alonga o tubo de uma luneta portátil. A aplicação deverá dizer da preferência de um ou outro caso. A introdução destas três ciências vem facilitar a noção de continuidade enciclopédica, visto que, comparando sob este aspecto as ciências inferiores e as ciências superiores, nossa escala primitiva de 5 degraus oferecia uma grave incongruência. Não se podia compreender a transição da matemática para o estudo direto da ordem material e ainda menos a passagem da cosmologia para a biologia. Concebemos agora, sem esforço, unicamente em virtude da conexão dos fenômenos, como é que nos elevamos insensivelmente da biologia à sociologia e desta à moral, mesmo sem conhecer, a este respeito, as explicações especiais que deverão precisar melhor as ideias. Deste modo, habituar-nos-emos sem custo aos 7 degraus enciclopédicos que nos proporciona
uma satisfação suficiente desta necessidade de ordem. Após o domínio suficiente da escala, o uso adequado pode reduzir o feixe enciclopédico ao simples dualismo entre a cosmologia e a sociologia, o que, no princípio, expõe ao vago. Nunca, porém, poderíamos contrair mais, conforme a evidente impossibilidade de fazer objetivamente entrar um no outro os dois grupos principais que só a apreciação subjetiva pode unir quando nos colocamos diretamente no verdadeiro ponto de vista religioso. Esta série fundamental comporta muitas constituições diferentes, conforme a contrairmos ou dilatarmos, a fim de melhor satisfazer nossas necessidades intelectuais, sem nunca inverter a sucessão. Sua máxima condensação está tão bem indicada pelo nosso quadro quanto sua principal expansão. Visto assim, o motivo fundamental desta modificação final, devemos completar esse trabalho espontâneo, indicando sistematicamente a natureza e a destinação das três ciências introduzidas. Essa parte do admirável espetáculo da evolução humana é o que veremos no próximo encontro. Hoje ficamos por aqui. Gratos pela atenção e até lá.